geralmente a pessoa depois da palestra, às vezes na hora não tem coragem, mas depois encontra uma forma de me procurar e relatar. Às vezes no trabalho, às vezes em casa. E aí é o momento da gente realmente trazer um apoio para essa mulher, porque é a fonte de renda dela. E aí ela tem medo de perder aquele emprego, né? Mas assim, já fica aí o apelo para as mulheres realmente buscar, né? Buscar seus direitos, ir atrás. Emprego tem vários por aí, mas o estrago que uma violência causa no psicológico de uma mulher é muito mais complicado depois. Então, se não está fazendo sentido, não fica. Vai atrás de outra coisa. A forma de diminuir com piadas a pessoa no ambiente de trabalho é um tipo de violência, já é um sinal abusivo ali de que pode acontecer algo além daquilo? Sim, até para quem tem uma posição maior, né, do que aquela pessoa, realmente começa a usar isso, né, para diminuir, mas não só É um na tipo parte do... de coação, isso? Sim, Opressão? opressão, e não só no trabalho, em casa também, né, a pessoa diminuir o outro já é, sim, uma forma de violência verbal, né, psicológica, tudo já se enquadra, sim. E as empresas, no seu ver, têm tratado desses assuntos? Têm cuidado para poder, quando você vai nas palestras, quando você vai ter um contrato, que você vai ali, tá, você tem percebido que as empresas se interessam pelo assunto? Ou Sim. faz vista grossa? Não, hoje está mais aberto, né? Assim, para realmente levar informação, para o conhecimento. Só que assim, Maurício, ainda é muito pouco. Ainda precisa ser olhado mais, né? Porque os números só crescem. É o que eu sempre falo. Todo tipo de violência, seja contra a mulher, criança ou idoso, seja lá o que for, tudo é responsabilidade da população. Todo mundo tem que ter esse olhar. Porque às vezes fala, mas não está acontecendo na minha casa, então eu não tenho nada a ver com isso. Mas não, todos nós podemos ajudar de alguma forma, né? Então é necessário que cada um faça um pouquinho, que de repente está percebendo, né? Às vezes uma colega de trabalho está passando por situações, conversa, né? Peça para ela ir buscar ajuda, seja essa rede de apoio. Porque muitas vezes a pessoa chega na cidade e ela não tem uma família, né? E justamente a rede de apoio vai ser aquelas pessoas que trabalham com essa mulher. Então é necessário que todo mundo tenha esse olhar, né? Que tenha essa empatia. E que perceba, né? Porque às vezes a mulher começa, por exemplo, vai estar calor e está sempre com os braços cobertos, ou quer ficar escondendo, ou às vezes aparece com manchas no corpo, né? Começa a inventar desculpa. Então sempre trazer essa mulher, Estima né? baixa? Com certeza. Então muda muito o comportamento também, né? Então eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo. Todo mundo precisa ter esse olhar. Não só o chefe, mas inclusive os colegas de trabalho também. Camila, eu fiz aqui um roteiro onde eu creio que a gente vai conseguir servir as pessoas de informação positivas, né? E eu tenho algumas perguntas para você aqui. Não é uma entrevista, é um bate-papo, mas eu creio que é uma linha aqui que a gente possa estar até esclarecendo, tirar algumas dúvidas das pessoas que vão estar fazendo perguntas talvez no privado para você depois, né? Então acho que vai ajudar muito. Sobre a questão, por exemplo, de técnica de vendas, né? Questões comportamentais, você consegue identificar perfil de um vendedor, se realmente ele é vendedor ou não, e como você consegue fazer isso? Então, a minha formação, né, como você falou no início, é em análise de perfil comportamental. Então, assim, Maurício, na verdade, para a gente ter certeza, é importante responder o questionário, porque lá vai ser mapeado a porcentagem, o quanto tem de cada perfil, né? Então, na verdade, existem 4 perfis, né? Que é a pessoa mais dominante, que é aquela pessoa mais executora, mais rápida, coloca a mão na massa. Aí tem o influente, que é aquela pessoa mais comunicativa. O estável, que normalmente são aquelas pessoas mais planejadoras, mais calmas e empáticas. E tem os conformes, que é aquela pessoa mais detalhista, mais perfeccionista. Então, assim, para ter certeza, tem que fazer o questionário. Porém, pelo comportamento da pessoa, a gente consegue analisar já um pouquinho do que aquela pessoa tem, né? Da forma como ela fala. Por exemplo, a pessoa chega para comprar algo, né? Então, o dominante, normalmente, ele já chega com muita pressa, ele fala, não, nem precisa experimentar, já sei que vai ficar bom, então ele é muito rápido, né? Ele tem muita pressa de resolver a situação. Vai lá, compra, saiu da loja. O influente é aquele que vai chegar fazendo amizade com todo mundo, batendo papo, então ele vai demorar um tempão para fazer aquela compra porque ele gosta de fazer amizade. Isso pode ser considerado uma técnica para Você vender? diz para o vendedor? Sim, só que assim, o vendedor, ele tem que tratar o cliente da forma como o cliente gostaria de ser tratado.
né? Então, por exemplo, se um influente for atender um conforme, o conforme é aquele de poucas palavras, mas que gosta de detalhes. Então, ele já vai comprar algo conhecendo muito mais do produto, às vezes até mais do que o vendedor. E o vendedor, ele tem que entregar dados, estatística muito pontual. Se ele ficar com muito blá, 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 ele perde o cliente. Então, dá para identificar. E eu falo que, assim, todos os vendedores, enfim, todo mundo deveria conhecer de perfil comportamental. Porque tanto na parte do profissional quanto na parte familiar, melhora muito o relacionamento. Então, por exemplo, se você conhece o perfil da sua esposa, um exemplo, ela é um perfil oposto do seu, mas complementar. Vocês vão se respeitar, você vai falar, não, é o jeito dela. Se ela tem um jeito mais calmo, você vai falar, não, é o jeito dela. Você já conhece minha esposa? Não. Por que você está falando isso? Tô supondo. Porque ela é o oposto do meu. Mas normalmente a gente busca pessoas que têm perfis que complementam a gente. Olha que engraçado. E aí é que tem que tomar cuidado para não dar o choque, né? Sim. Porque são diferentes. Mas de vez em quando tem um choque, não tem vergonha de dizer. Isso é normal, né? É normal. Acho que o relacionamento, né? E tem que entender isso, né, Camila? Mas por isso que é importante se respeitar, né? Eu falo, quando tem o respeito, quando tem a inteligência emocional, perfil complementar dá muito certo. Porque o que um não tem, o outro tem, né? Então, realmente se complementam. Vamos para essa linha da inteligência emocional. Papo de garçom. Por que papo de garçom? Porque eu sou atuante na área hoteleira, no setor de alimentos e bebidas. Eu trabalho nessa área há 30 anos, comecei com 17 anos de idade, estou com meus 47 anos. E eu já ouvi falar sobre uma técnica da polícia, chama-se tirocínio. Não sei se você já assistiu Lá to Me, por exemplo, onde colocam uma pessoa na sala e eles começam a tirar informações da pessoa para saber sobre algum caso que aconteceu e eles analisam o comportamento. Se a pessoa se mexe, se está nervoso, gestos, etc. O corpo fala, existe até o livro, não sei se você conhece. Sim. Eu tenho essa facilidade de identificar perfil, mas eu não tenho o conhecimento que você tem. Eu adquiri essa facilidade trabalhando no dia a dia, né, com a cara e com a coragem. Eu só aprendi sobre bebidas, sobre comida, e o princípio básico para a minha área é a gentileza, é a abordagem. Tá? Mas eu comecei a identificar perfis. Por exemplo, quando a pessoa chega que eu não conheço, trabalhando à noite, boa noite. Quando eu dou boa noite, eu já estou preparado para não receber um boa noite, ou para receber um boa noite agradável, ou para receber um boa noite. Né? Eu desenvolvi isso no dia a dia. E hoje eu consigo ser um vendedor. Eu acho que eu sou esse que você disse aí, o influente. É isso? Eu sou falante. Tem pessoas que não gostam do meu perfil, mas tem pessoas que amam o meu perfil. Muitas vezes eu identifico que a pessoa, ela também é carente de comunicação, de cortejo, de gentileza. E quando eu vou vender, eu analiso tudo isso. Se ela fala muito, se ela é reservada, se ela me dá brechas para que eu fale algo ou para que eu apresente um produto a mais. No seu curso, você ensina sobre abordagem, sobre técnica de venda? Então, eu ensino sobre pessoas, né? Primeiro sobre si mesmo e depois, automaticamente, quando a gente se conhece, a gente passa a conhecer um pouquinho mais, né, das pessoas que estão ao redor. Então, acaba que isso influencia também nas técnicas de vendas, né? Eu tenho um módulo, ainda não cheguei nessa parte lá no curso, mas tem um módulo que é só de perfil comportamental. Então, a partir daí, a pessoa consegue, sim, trazer para a área profissional. Como eu falei, não só para a área pessoal, mas também para a profissional. Então, pode, sim, usar, né, o perfil comportamental totalmente voltado para vendas. Se chegar um cliente, por exemplo, dominante, como você vai tratar esse cliente? Se chegar um cliente influente, como você vai tratar? Então, ajuda demais na técnica de venda. Camila, você consegue nos identificar quais são as habilidades e competências para um líder de sucesso, por exemplo, dentro de uma empresa, na questão de comportamental? Então, Maurício, cada líder tem uma forma, né, de acordo até com o seu perfil comportamental. Então, a gente tem várias formas de liderança. Tem aquele que é mais voltado a números mesmo, a resultados, né, que são perfis mais racionais. Mas tem aquele líder que ele é muito preocupado com o bem-estar da corporação, né? Que a gente chama de líder cooperativo. Então, tem vários tipos de liderança. Então, é importante que a empresa veja o que ela está precisando para aquele setor.
Por exemplo, o Abílio Diniz, ele usou uma técnica chamada dança das cadeiras. Então, ele tinha grandes líderes muito bons dentro da empresa, só que não estava entregando o resultado. E aí, ele identificou, ele fez a análise de perfil comportamental daqueles líderes e ele identificou que ele tinha bons líderes, só que às vezes em lugares errados. Então, um exemplo, um líder cooperativo, um estável, que a gente fala que é aquele mais calmo, que gosta de harmonia, ele se dá muito bem com o sucesso do cliente. Essa parte do atendimento, do acolhimento. Já um perfil mais dominante, ele se dá muito bem na parte de vendas, porque é aquele vendedor de impacto, que está atrás do resultado. Então, até nisso, na hora de diferenciar o líder, é importante saber o perfil comportamental daquele líder. Um líder ele tem que identificar o perfil dos seus liderados. Também. Né? Qual desses dois, no meu caso, um pouco que você viu agora da minha pessoa, você me classificaria? Então, você já deu um spoiler, né? Porque você já falou, eu acho que eu sou influente, né? Então, você é muito voltado a pessoas, também é muito bom para vendas, porque o influente, ele tem bastante poder de persuasão. Então, ele consegue convencer as pessoas. Então, ele é muito bom para venda. Só que, ao mesmo tempo, você tem esse lado da empatia. Então, não é que você vai empurrar uma mercadoria, porque, olha, eu quero vender, preciso bater minha meta. Não, você sempre vai olhar o bem-estar também, no caso daquele seu cliente. Na verdade, o vendedor, ele é um facilitador, né? Ele não pode só querer levar vantagens. Exatamente. Ele tem que saber conduzir para que as coisas sejam bom para ambos. Menina, você é boa no que você faz. Mas é importante ter inteligência emocional, é isso que a gente fala, né? Tem que ter essa inteligência emocional. Fala um pouquinho mais disso pra gente. Então, a inteligência emocional é a gente saber lidar com as nossas emoções e saber lidar com a emoção do outro, né? Então, assim, Deus criou pra gente o poder da gente raciocinar, da gente ter consciência. Nós não podemos ser aqueles animais reativos, né? Então, precisa realmente saber lidar com a emoção. E a emoção, ela é diferente de sentimento, né? A emoção é aquilo que, de repente, você não consegue esconder. Na hora, você mostra a sua cara. Ah, se eu gostei, eu tô com uma cara bacana. Se eu não gostei, eu tô com uma cara ruim. Então, é algo que a gente mostra, né? Ele é aquela explosão, a emoção. O sentimento é algo mais duradouro e que você consegue disfarçar. Então, por exemplo, eu posso amar uma pessoa e não falar nada. Então, eu consigo guardar. Então, o sentimento é algo que fica dentro da gente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as emoções. Porque a hora que vem aquela explosão da emoção, você tem que trazer um pouco de racionalidade para aquela emoção. Perceber, mas por que eu estou sentindo isso? Faz sentido eu estar sentindo isso? Porque senão aquilo vira um sentimento. E aí o sentimento ele se aloja no coração. O sentimento ele pode ser bom, pode ser ruim, né? Pode ser bom, pode ser ruim. Exatamente. Então, por isso que a gente primeiro precisa prestar atenção na emoção, para depois ver se aquilo vira um sentimento ou não. Ou a gente já joga fora. Bacana. Onde fica o espaço da ONG Rendar? Então, nós estamos ali no bairro Santa Lúcia, pertinho da Madeireira Chola, em frente à Madeireira Chola, atrás da UPA Bom Jesus. É na Avenida Alziro de Oliveira, número 1591, Casa 1. Estamos no mesmo terreno do Sama. Tá pertinho aqui? Bem pertinho, é bem acessível, é um espaço bem bacana. Lá já foi escola, se não me engano, acho que já foi espaço até do Senac, do Senai, não é da minha época, né? Mas é uma escola, então, assim, tem muito espaço. Então, a gente tem sala da beleza, da massagem, a gente tem a sala do artesanato, sala para dar atividades e palestras, sala da roda de conversa, sala de reuniões, fora ali todo o nosso espaço também de bazar. Então, é um espaço muito bacana de convivência das mulheres. Nós falamos sobre inteligência emocional, falamos sobre violência doméstica, violência psicológica, etc., tratando da mulher. Nós falamos sobre apoio também ao homem, que seja em casal ou não, e criança. Então, Maurício, a gente sempre fala que quando a gente cuida de uma mulher, a gente está cuidando de uma mãe. Então, a gente está cuidando dessas crianças também, né? Então, uma mulher, normalmente, claro, salva-se algumas, né, exceções. A gente sabe que o homem também tem um papel muito importante dentro da família, só que normalmente a gente lida muito com mulheres que estão, às vezes, cuidando dos filhos sozinhas. Então, a gente fortalecendo essa mulher, fortalecendo ela emocionalmente, ajudando ela a se recolocar no mercado de trabalho, a gente está, inclusive, ajudando esse filho. Então, eu falo que a mulher, ela é um pilar de sustentação, né? Então, a gente cuidando dessa mulher, a gente está cuidando de toda a sua geração, não dos filhos, mas também dos netos e de toda a sua geração. É bem por aí a palavra diz que a mulher sábia dignifica, né, a casa, o lar, né? Eu creio nisso.
Sobre inteligência emocional, quais são as estratégias assim, eficazes para a gente poder ter um maior controle, um ponderamento na questão da inteligência emocional? Falo que a melhor técnica para lidar com o emocional é respiração. A primeira coisa. Funciona mesmo? Funciona muito. Assim, primeiro que a gente vem do sopro de vida, né? Então a gente não sabe respirar, a gente não sabe usar isso a nosso favor. Então, a primeira situação, veio aquele nervoso, respira. Por quê? Quando você respira fundo, você oxigena o seu cérebro. A partir daí, você tem aquele poder de voltar a pensar, a colocar as ideias no lugar e deixar de ser reativo. Então, o primeiro passo, respira, mantenha a calma e traga um significado para aquela situação. E outra, sem julgar as pessoas, cada um tem um mapa de vida, cada um vai agir de uma forma numa mesma situação. Então, às vezes, uma situação você vai olhar de uma forma e vai reagir de uma forma e eu vou reagir de outra. Então, por isso que a gente não pode julgar o comportamento do outro, porque a gente não sabe qual que é o mapa de vida. Então, um exemplo, quando a gente vive uma situação, o que é a primeira coisa que a nossa mente vai fazer? Buscar alguma coisa que se associe. A gente vai lá na nossa programação. E, normalmente, essa programação ela vem aonde? Lá da infância. Então, a gente vai buscar algo parecido. Então, às vezes, você vai olhar uma situação, você vai buscar lá na sua caixinha e você vai falar, é isso aqui. E, de repente, eu vou lá na minha caixinha, eu tenho uma outra vivência, uma outra história de vida, eu vou falar, não, eu enxergo de outra forma. Então, por isso que a gente não pode explodir. Tem que realmente respirar, esperar um pouquinho, esperar aquela emoção dar uma baixada, aí sim, você toma uma atitude. Ou não, você deixa passar. Então, primeiro passo, respirar e ter controle sobre as suas emoções. Eu sei que é assim, Maurício. Como a gente estava falando de perfil comportamental, por exemplo, para um estável, é muito mais fácil ele ter esse controle, porque são pessoas naturalmente mais calmas, mais planejadoras. Diferente, por exemplo, um dominante, que é uma pessoa já um pouco mais explosiva, uma pessoa já mais de ação. Mas tudo dá para você treinar. Porque assim, o perfil comportamental é a nossa essência. Eu acredito muito que é um tempero que Deus colocou pra gente. Você vai na terra e você vai ser dessa forma, né? A gente sabe que os 12 discípulos, cada um tinha um perfil, cada um tinha uma forma, Sim. né? Então, com certeza, cada um tinha um perfil comportamental. Só que dentro de nós existem os 4 perfis. Um vai falar mais alto, o outro vai falar menos. O meu exemplo, eu sou uma pessoa estável. O que é o estável? Uma pessoa planejadora, uma pessoa tímida, uma pessoa que espera primeiro sentir o ambiente para depois se soltar, porque é uma pessoa que gosta de estabilidade, mas eu também tenho a influência. Você faz leitura antes. Porque eu gosto de me preparar. Só que ao mesmo tempo eu tenho o meu lado influente, que é aquela pessoa comunicativa. Só o que aconteceu na minha vida? Eu comecei a adaptar o meu perfil para o dominante, aquela pessoa executora. E eu falei, será que eu estou deixando de ser quem eu sou? A minha essência? Deixa eu entender, você saiu do seu perfil para dar dicas para alguém que tinha um perfil dominador, é isso? Não, na verdade não é que eu saí do meu perfil. O nosso perfil é a nossa essência. Certo. A gente nasce com essa essência e morre com essa essência. Só que no decorrer da vida, a gente às vezes precisa adaptar para outros perfis. Então eu precisei adaptar o meu perfil estável, que é aquele perfil mais voltado para a segurança, para a estabilidade, para ir para um perfil mais executor. Por quê? Porque o momento pedia. Eu estava passando por um processo de separação, eu tive que assumir as rédeas da minha vida novamente, e aí eu adaptei o meu perfil para o dominante. Então, quem me vê, quem me conhece agora, acha que eu sou uma pessoa extremamente executora. Mas não, eu precisei adaptar. Então, é nesse momento que, quando a gente se conhece, a gente consegue usar a nosso favor. Então, ao invés de eu ficar usando só o meu lado emocional do estável e do influente, e ficar sofrendo, ficar chorando, eu adaptei para o dominante. E falei, agora a minha vida precisa acontecer. Tanto que eu falo que eu fiz a minha vida acontecer, avançar 10 anos em 2, porque o momento pedia. Nesse caso, digamos, a pessoa tem um perfil influente, como tu disseste agora, poder de persuasão. Ela é feliz da forma que ela é. Ela acredita que ela vai construir algo grande, ou que ela pode fazer melhor para ela e para as pessoas. E muitas vezes ela não é compreendida. E aí? Porque tudo tem que ter um limite, né? O influente, ele tem que tomar muito cuidado para ele não se tornar uma pessoa muito sonhadora e não planejar. Porque aí ele começa também a querer atropelar as coisas, e às vezes
ele precisa ter um pouquinho do lado conforme. O que é o conforme? É o mais perfeccionista, é o mais ponderado, porque senão ele voa demais, sabe? Ele acaba levando a vida, às vezes, como se fosse tudo fosse uma brincadeira. E ele acaba não realizando tudo o que o potencial dele tem E de se realização. frustra. E se frustra, com certeza. Porque, assim, a vida ela não é feita só de momentos felizes, né? Sim, A gente com vai ter os certeza. desafios também. E às vezes, para o influente, é muito difícil encarar esses momentos mais desafiadores. Porque ele é uma pessoa assim, que a gente fala que o influente ele veio para dar alegria para o mundo, né? Para trazer mesmo esse clima, sabe, alto astral. Só que a vida nem sempre vai ser assim, né? Então ele vai precisar realmente falar, não, esse talvez, tudo bem se for um momento que eu vou ter que ficar um pouquinho mais recluso, tudo bem se nesse momento eu chorar, né? Eu não preciso estar feliz todos os dias, né? Os tempos ruins chegam também. Claro que talvez ele vai ter uma facilidade maior de não ficar tanto tempo nesse estado, mas precisa ter essa aceitação também, nesses momentos. Bacana. Você falou anteriormente aí que cada um tem uma história. E a gente tem que ter a sabedoria, o time certo para saber lidar com essas situações. Muitos casos, às vezes, desse, digamos, de controle, descontrole emocional. A maioria é hereditário. Sim, Maurício. Acontece muito, porque você já cresce vendo aquilo dentro de casa, né? Então é o seu normal, é a sua crença, é o seu mapa de vida. E o mesmo acontece ao contrário, às vezes você não está acostumado com o ambiente, né, problemático, brigas, e aí você estranha. Porque você fala, mas isso não é o normal para mim. Mas às vezes para aquelas pessoas que estão naquele ambiente, que a gente fala ambiente tóxico, é normal. E aí quem vê de fora fala, mas não tá legal, né? Não é isso que eu tô acostumada, né? Mas é o que eu falo, cada um tem a sua convivência. Mas é assim, não tá fazendo bem. Eu acho que por mais que seja uma coisa hereditária, você tem que olhar ao redor. Eu estou fazendo bem para as pessoas que eu amo? Esse tipo de comportamento está me fazendo progredir ou está me fazendo regredir? Então, sempre você olhar, né? Olhar para si e olhar para as pessoas que estão ao redor. Isso está sendo bom? Então, por mais que seja algo hereditário, identificou que não está sendo bom, não está edificando, busca ajuda, né? Busca um terapeuta, um psicólogo, ou até casos, sei lá, psiquiátricos. Hoje se fala muito de patologias, né? Tem muitas patologias que é necessário ter um acompanhamento, né, profissional. Você falou algo interessante aí. Eu já até expus para você em off, não tenho nenhum problema de falar aqui. Eu tive uma criação muito conturbada, difícil, muito difícil. Mas tive muitas pessoas boas que me deram a mão, me puxaram, né? Boa parte da minha vida eu fui criado numa instituição de caridade. Algumas pessoas sabem, quem não sabe está sabendo agora. E eu vivi nesse ambiente, como você falou, tóxico, né? Mas eu tive a bênção das pessoas boas que foram me orientando, inclusive um grupo de holandeses de uma instituição de caridade chamada Casa de Saúde Glorieux, no nordeste de Minas, no Vale de Jequitinhonha, onde eu fui criado boa parte da minha vida. E por muitos momentos na minha vida, eu briguei comigo mesmo, para não seguir o exemplo que eu tinha. Né? Eu te contei isso em off, boa parte. E graças a Deus, eu acho que cada dia eu me torno um homem melhor. Né? E eu, graças a Deus, tenho uma companheira maravilhosa que me ajuda nisso. Eu não sou perfeito, eu sei quando eu erro, e muitas vezes eu luto comigo mesmo. Às vezes eu sou duro com o Victor, por exemplo, que é o meu filho. Eu quero passar uma informação para ele. Mas eu tenho o meu lado, eu sou chorão, por exemplo. Me emociono muito fácil. Então, existiam muitos conflitos. Hoje eu sou um homem mais equilibrado, graças a Deus, 47 anos. Você vai vivendo muitas coisas, mas eu sinto que eu preciso melhorar muito na minha vida. Estou falando de mim, porque a melhor coisa é você falar de você, em vez de você colocar o dedo e falar daquele lá. Que nós também temos as nossas brechas, que nós precisamos, né, cuidar disso aí. O Victor, por exemplo, meu filho, é algo muito particular, mas não tenho vergonha de dizer. Às vezes eu pego ele com o pezinho assim, balançando o pezinho. Muitas vezes ele fica assim, brincando. Não é brincando. Eu sinto que é questão emocional. Eu estou errado nisso, no seu ponto de ver? Então, é necessário um diagnóstico, né? Na verdade, só um profissional da área consegue diagnosticar.
mas pode ser uma ansiedade, né, de não conseguir ficar parado. Enfim, tem tantas coisas que realmente precisa ser vista, né? É o que você falou, a linguagem não verbal vai demonstrando, né, os comportamentos. Então é importante buscar mesmo, né, para ver se é só não, né? Porque a ansiedade, dependendo do grau, prejudica muito, né? Mas pode ser que seja uma ansiedade, pode ser que seja alguma coisa, mas, enfim, é sempre buscar um apoio profissional mesmo, né? Bacana. Pode ser que seja uma mania, né? Que aí, se é uma mania, de repente é até um pouco mais fácil, né? De falar, olha, você tá balançando de novo, e aí ele mesmo vai se policiando. Eu acho que assim, né? Eu escuto você falar muito, eu luto, né? Eu luto. A luta é grande. Então, mas você sabe que lá no desenvolvimento pessoal, a gente aprendeu muito a não usar a palavra lutar, né? Então me fala. Porque quando a gente fala muito eu luto, eu luto, eu luto, é como se a gente estivesse chamando mais situações de guerra, né? Porque onde que a gente luta? Na guerra. E aí parece que vem muitas situações pra gente realmente ficar o tempo inteiro lutando. E nesse mundo, a gente não tá pra lutar. Sabe, por mais que seja bonito, a gente tem essa cultura, mas eu preciso lutar, eu preciso, né? Não, a gente está aqui para deixar a vida fluir. A gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para ser seres naturais, né? O que a gente usa até falando sobre a árvore, as coisas naturais. Não tem uma luta. Elas ficam lá, elas crescem, elas dão frutos, então não existe uma luta. Porque quando a gente fica nesse estado de luta, é como se a gente quisesse ter o controle de tudo. E a gente não tem controle de nada. A gente tem um comando. Controle a gente não tem, o controle é de Deus. Que legal, olha que ponto legal que você me deu agora de vista. É. Camila, como eu faria para poder participar desses cursos que você dá, eu e as outras pessoas que estão assistindo a gente agora? Então, para esse ano, o curso já fechou, né? Já formaram as turmas, né? Esse curso, ele é oferecido pela prefeitura através do Fundo Social de Solidariedade. E aí, o ano que vem, vão ter novas turmas, né? Aí na verdade, eu entrei através do chamamento público e aí o pessoal só procurar o Fundo Social de Solidariedade e fazer inscrição para fazer o curso. Muito bom saber que você está tendo apoio, né, da gestão do Fundo Social, né? Que bacana, Camila. O seu trabalho eu não conheço a fundo ainda, mas eu vou procurar conhecer mais. Eu acho ele super importante. Eu te expliquei o porquê me chamou a atenção. Você hoje teve a hombridade, teve a finesse de me agradecer pela forma que eu fiz a chamada na postagem onde você viria estar com a gente aqui. Eu quero te agradecer, tá? Te agradecer por estar aqui com a gente. Se você tiver mais alguma informação que você acha importante passar, o microfone é seu, fique à vontade. Talvez algo que a gente não tenha dito ainda. Poxa, eu precisava falar sobre isso, você tem aí alguma coisa. Pode ficar à vontade, o microfone é seu. Muito obrigada. Então, vou falar direto com o público. Fica à vontade. Né, como o Maurício disse, eu estou à frente da ONG Rendar, uma ONG que cuida de mulheres vítimas de violência doméstica. E nós também precisamos de apoio, né? Porque o nosso trabalho é 100% voluntário, mas nós precisamos formar uma equipe técnica até para que a gente tenha um trabalho, né, mais fluido. Não que a gente não tenha, mas é interessante, a gente precisa, né, dessa equipe técnica até para a gente conseguir a nossa certificação pelo Conselho Municipal aqui da cidade de Bragança. Então, eu vou deixar o nosso telefone de contato, que é o 91010 9705. Quem puder seguir também a nossa página de Instagram é @ONGRendar. Lá no link da bio tem a nossa plataforma, quem quiser contribuir, nos apoiar, né, com a doação. Agora a gente vai ter também, a gente está fazendo show de prêmios, né, então tudo vai ser revertido também para a ONG, o nosso bazar. E aí, em paralelo também, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha empresa, né, de desenvolvimento pessoal, que é a K Bem-Estar. Então, quem quiser saber um pouquinho mais de perfil comportamental, pode me procurar através do meu Instagram, @KBemestar. Lá também eu vou falar sobre o perfil, dá para fazer o questionário, e aí eu faço também a devolutiva para você que quer se conhecer melhor. É muito bacana também fazer em casal, para que vocês tenham um relacionamento melhor, né? Para que faça mais sentido. Do filho também, eu não falei, mas o meu filho, ele descobriu a vocação dele, o que ele queria fazer profissionalmente através do perfil comportamental também, da análise de perfil comportamental. Então, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, @KBemestar. Sobre essa equipe técnica que você diz que está buscando formar, quais são os pré-requisitos para a pessoa procurar vocês, assim, dentro da análise de vocês, para estarem com vocês? Então,
voluntários, a gente está sempre de portas abertas, né, para receber os voluntários. Mas, assim, a gente precisa de um trabalho mais efetivo, né? Então, é necessário essa equipe técnica, até para a gente também ter a certificação, para ter mais apoio, né? Enfim, apoio público, a gente precisa da certificação. E essa equipe técnica, ela tem que ter um psicólogo, assistente social, administrativo, a parte de gestão, e precisa ser paga, para que a gente tenha essa certificação. Nós já tivemos essa certificação, como precisou mudar a sede, na pandemia a gente precisou devolver o prédio, aí tivemos que montar uma nova sede, só a gente acabou perdendo essa certificação e agora a gente está pleiteando ter novamente essa certificação. E aí, enquanto isso, a gente precisa de apoio mesmo, né? Empresas que queiram apoiar a causa, que sensibilize, né? Pode entrar na nossa plataforma para ajudar e nos apoiar também. Você tem logomarca da sua empresa, tudo certinho? Tenho Eu sim. quero já declarar aqui publicamente que eu vou te apoiar com a sua logomarca no meu podcast. Ai, muito obrigada. Tá bom? Porque eu acho seu trabalho Gratidão. muito importante, de verdade mesmo. Eu falo porque eu sei a dor de um sofrimento quando a gente tem uma vida conturbada de criação. Né? Então, você pode contar comigo, de verdade. E como eu disse antes, eu vou te visitar. Vou ver se eu consigo ir um dia que o Daniel tiver, até. Vou te visitar. Ótimo, E depois eu quero obrigada. entender melhor na prática como é que funciona o seu trabalho. Então, se eu puder ajudar mais, você pode contar comigo. Obrigada, muito obrigada. É isso aí, Márcia. pessoal. Camila Oliveira, dando aqui o ar da sua graça no estúdio do podcast Papo de Garçom, nos passando algumas informações bem humanistas, né, Camila? O mundo, infelizmente, as pessoas estão se tornando pessoas mais frias, isso é muito ruim. Pós-pandemia, muita gente esperava que fosse diferente, que as pessoas fossem entender melhor o quão importante a vida em harmonia, o dar mais valor ao outro, né? Dar um valor para o seu semelhante, né? De maneira que ele pudesse ter facilidades na vida para seguir em frente, mas infelizmente a gente vê algumas barreiras e eu faço um apelo a você, se você tiver algo mais para dar de melhor, não negue a sua mão, não recue, porque o mundo, infelizmente, ele está ficando feio em muitas situações. E se você tem a sua amada em casa, a Camila falou aqui sobre a importância de tratar a mulher bem. Quando eu falo tratar a mulher bem, não estou se referindo só à mulher, não. Estou referindo também ao homem. Trate bem o seu homem, o seu esposo, o seu companheiro e vice-versa, porque viver é maravilhoso, amar o semelhante é melhor ainda, e que nós possamos ter pessoas como Camila aqui, trazendo mais informação para que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida com harmonia, sempre com estima lá em cima. Camila, gratidão, Deus abençoe grandemente. Amém. Grato por trazer seu filhão aqui, um comportamento já excelente, observador, né, que vocês sejam muito felizes, que Deus abençoe grandemente, e a todos vocês da ONG Rendar Prosperidade, paz e graça na vida de vocês. Gratidão por você que está assistindo o nosso podcast Papo de Garçom. Vai ser sempre um prazer ter vocês curtindo o nosso canal, daquele like legal, e se possível, comente, compartilhe e tire as suas dúvidas aí com a Camila, que eu tenho certeza que ela está disponível para vocês. Aquele abraço. Eu sou Maurício Santos, para alguns o Garçom Poeta, para outros o comunicador cibernético. Podcast Papo de Garçom, um podcast diferente que ama motivar a gente. Valeu, tchau, tchau.